E agora, na parte da tarde, a gente vai começar com amplificadores de potência CMOS para radiofrequência, com o professor Dr. Bernardo Leite. Ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Pará e atualmente professor lá mesmo, no departamento de engenharia elétrica. E é membro do grupo de concepção de circuitos e sistemas integrados, GICS, lá na UFPR. Então, eu queria convidar o professor Bernardo Leite, bem-vindo. Obrigado pela apresentação, muito obrigado aqui pelo convite para participar com vocês aqui desse evento, né, com a UFV. Então, vou começar aqui minha palestra, né, sobre amplificadores de potência CMOS para radiofrequência. Começar, acho que não preciso me alongar muito nisso, né, sobre a motivação, o interesse de se falar de circuitos de radiofrequência, né? Todos nós aqui usamos, né, sistemas de comunicação sem fio, né, o tempo todo, né, uma parte do nosso cotidiano muito importante, né, vários tipos de conexões que a gente tem, né, agora só para fazer essa apresentação para vocês, né, eu estou usando esse fone aqui, um Bluetooth, estou usando um mouse sem fio aqui também para controlar a apresentação, né? Alguns de vocês podem estar assistindo essa apresentação, né, pelo celular, conectado por Wi-Fi, conectado por 4G, 3G, que for, né? Então, o quanto é usado, o quanto é importante, né, o quanto se tornou uma parte fundamental da vida de todos nós, a comunicação sem fio hoje em dia, né, é bem conhecido, né? E isso é ainda mais importante, né, mais claro se tornou isso, né, na situação atual, né, em que foi possível manter, né, grande parte das atividades, né, cujo funcionamento, né, presencial teve que ser suspenso já por esse período bastante longo e que ainda vai durar, né, por um bom tempo, né, se não fosse a situação atual de desenvolvimento dos sistemas eletrônicos para comunicações, né, tanto sem fio quanto com fio, né, realmente a gente estaria numa crise ainda mais grave, né, do que essa que nós estamos, né? Então, realmente é uma área fundamental nessa de comunicação. Todo esse sistema de comunicação, né, que eu dei alguns exemplos ali logo no começo, eles acontecem, então, né, usando ondas eletromagnéticas, né, que são moduladas de alguma forma para transmitir alguma informação, né, de forma bastante geral, é isso. E então, cada uma dessas ondas, né, tem, então, uma frequência, um comprimento de onda associado, e para que tipo de uso, para que tipo de aplicação se pode usar cada uma dessas faixas de frequências é algo bem definido, enfim, é algo definido pelos governos de cada região. Então, aqui no Brasil, por exemplo, né, a Anatel que faz essa atribuição. Eu vou dar alguns exemplos de Wi-Fi, quais são as bandas que são usadas, mas, por exemplo, grande parte dessas bandas, né, elas precisam de uma licença, né? Então, as bandas usadas para telefonia celular, por exemplo, né, são vendidas, né, as concessões são vendidas para as operadoras que pagam bastante caro para poder usar aquela faixa de frequências e vender, né, o uso dessa faixa de frequência, né, a cada um dos consumidores. Existem algumas faixas de frequência ao contrário, né, que desde que sejam respeitadas algumas limitações, né, em termos de potência, em termos de interferência com bandas adjacentes, elas podem ser usadas, né, sem nenhum tipo de licença, né, por qualquer fabricante, por qualquer usuário. Aqui eu vou concentrar um pouco mais, né, na parte dos circuitos eletrônicos, né, o foco aqui da apresentação vai ser esse amplificador aqui, que é chamado amplificador de potência. Mas antes, então, eu vou contextualizar um pouco, né, quais são os circuitos fundamentais nessa transmissão e recepção de sinais sem fio, né, e onde, então, que se situa esse amplificador de potência dentro de um transmissor RF. Então, vou me concentrar, né, muito mais aqui na parte, né, dos circuitos que são chamados de radiofrequência. Então, além a gente tem aqui o transmissor, onde a gente contém uma informação que, na maioria dos casos, né, mas nem sempre, está armazenada de forma digital, ela é convertida para uma forma analógica, ela é deslocada para uma frequência mais alta, né, que é uma radiofrequência, né, uma frequência de rádio, vou detalhar um pouco mais isso,
antes de ser transmitida, passa por um amplificador, chamado amplificador de potência, e daí é enviado por uma antena. Depois disso, em um receptor que estiver recebendo essa informação, e vai passar também por um amplificador, vai ser deslocada para uma frequência mais baixa, e em geral, vai ser convertida para um sinal digital antes de sofrer todo o processamento que for necessário. Detalhando um pouco mais cada uma dessas etapas que eu falei. Então, digamos que a gente tem uma informação cujo comportamento em função da frequência, né, matematicamente a gente obtém a partir da transformada de Fourier, tem essa forma aqui. Então, a nossa informação está contida nisso daqui, né, são as variações, por exemplo, de uma tensão em função da frequência, que estão em torno de uma frequência que não é lá muito alta, que eu chamei de frequência de banda base. Para a gente transmitir, a gente joga para uma frequência mais alta, né? Isso acontece. Primeiro, porque quanto mais alta a frequência que está sendo usada, menores são as antenas que o nosso sistema de transmissão vai ter, então a gente consegue miniaturizar esse sistema, né? Eu consigo ter uma antena que cabe aqui dentro do meu telefone celular, né? Comparada com uma antena de rádio FM, por exemplo, né? Que vai ter 1 metro de comprimento. Então, é interessante a gente usar frequências mais altas, né? Daí vem o uso da radiofrequência. Para isso, então, a gente passa por um circuito que é chamado misturador. O que o misturador faz é justamente esse deslocamento em frequência. Então, a gente tinha aqui um sinal que de uma certa forma, né? Contém a informação que a gente quer transmitir, e a gente joga esse mesmo sinal, essa mesma forma, mas em torno de uma frequência mais alta, uma frequência de rádio. Essa é a função, então, desse circuito chamado misturador. Para isso, a gente precisa de um outro circuito, que é um circuito de síntese de frequência, que vai gerar um sinal, né, que vai me dizer justamente qual que é o tamanho desse deslocamento que precisa ser feito, né, qual que é esse ΔF. Então, a gente precisa também de um circuito de síntese de frequência que vai conter um oscilador controlado, né, um dos elementos principais, né, frequentemente, né, é feito a partir de uma PLL, né, um laço de captura de fase. Depois disso, a gente já tem um sinal aqui em alta frequência, mas antes de transmitir, a gente vai querer que esse sinal tenha uma potência maior. Então, a gente passa por um amplificador, que a gente chama de amplificador de potência, né, que é o principal foco aqui da minha apresentação. Esse amplificador de potência, então, a ideia é isso, em manter a mesma informação, mas que tenha amplitudes maiores, né? Então, que não se perca informação com isso, mas que tenha amplitudes maiores, de forma que eu possa, por exemplo, né, atingir distâncias maiores, né, eu consiga transmitir, ser recebido, a informação possa ser decodificada, né, por um receptor que esteja a uma distância suficiente, né, para o tipo de comunicação que eu quero fazer. Lá do lado do receptor, depois dessa transmissão, né, o sinal ele sofre uma atenuação à medida que ele percorre o espaço, então ele vai chegar com uma amplitude menor do que aquela que foi enviada pelo amplificador de potência. Além disso, né, existem sinais que estão sendo transmitidos, né, por vários outros transmissores por aí, né, então o que vai ser recebido vai conter aquele sinal que eu efetivamente quero receber e alguns outros sinais, né, que não me interessam nesse caso. Eu pode eliminar as frequências que não nos interessam por um processo de filtragem, que pode acontecer em diversos pontos aqui da recepção. Nesse exemplo esquemático que eu dou para vocês, eu coloco um filtro só depois aqui da conversão para frequências mais baixas, mas isso pode acontecer antes também. Então, uma das primeiras etapas, ou a primeira etapa da recepção, né, depois que o sinal chega pela antena, vai ser uma amplificação também, porque se tivesse sido feito, por exemplo, uma transmissão a uma distância bastante longa, né, essa atenuação foi bastante grande, e a amplitude do sinal que chega, ela vai estar contaminada também, digamos, né, vai sofrer interferência de ruído, então não vou ter o sinal bonitinho que eu gostaria, além disso, somado a ele, eu tenho ruído. Então, esse é um amplificador chamado amplificador de baixo ruído, cujo objetivo é que ele acrescente o mínimo de ruído possível, porque nos casos mais críticos, eu já vou estar com um sinal em que a potência do sinal útil, do sinal que contém informação, comparada com a potência do ruído, já não é tão grande assim. Então, a gente amplifica, e com isso eu posso amplificar, né, tanto o sinal que me interessa, quanto outros que estão numa frequência próxima. Eu vou vou deslocar isso para uma frequência mais baixa, novamente, e como eu comentei antes, né, para eu tratar só o sinal que me interessa, né, eu posso fazer uma filtragem, então, e eliminar
as frequências que não me interessam no momento. Para fazer, então, toda essa operação, né, inicialmente eu tenho, né, um sinal, né, uma informação que está codificada de forma digital, né, ou seja, com um número finito de amplitudes que ele pode assumir num determinado instante, né, só variando em instantes pré-definidos, né, em períodos pré-definidos, né, isso é um sinal digital. Então, uma forma de fazer isso, de jogar o sinal para uma frequência mais alta, essa função do misturador, é fazer uma multiplicação. Então, por exemplo, eu multiplico esse sinal digital por um cosseno que tem essa frequência, né, que é aquele ΔF que eu queria fazer. Então, como resultado, eu vou ter esse mesmo cosseno, né, mas multiplicado ou por uma amplitude alta ou por uma amplitude baixa, né, então eu vou ter regiões que eu estou com amplitude alta, regiões que eu estou com amplitude baixa, que representam justamente esses dois valores binários que o meu sinal digital poderia assumir. Na recepção, eu vou fazer a mesma coisa, então quando chega esse sinal, vou multiplicar também pelo mesmo cosseno, da mesma frequência, e com isso eu obtenho de volta exatamente aquele sinal original. Então, essa é a ideia, né, dessa modulação, desse deslocamento de frequência. Com essa multiplicação, a gente consegue obter esse comportamento. O problema com isso é, digamos que eu estou... O receptor ele não conhece exatamente qual era a fase, né, do cosseno aqui que eu multipliquei. Então, mesmo que ele tenha um sinal exatamente com a mesma frequência na hora da multiplicação, se esse sinal ele tiver em quadratura, né, por exemplo, uma diferença de cosseno e seno, né, uma diferença de 90 graus, quando ele fizer essa multiplicação, eu não vou recuperar o sinal original aqui, eu não vou ter nada na saída. Justamente a multiplicação do seno com o cosseno, a gente perde essa informação, né, a gente diz que eles são ortogonais. Então, isso poderia ser um problema, né? Enfim, eu preciso garantir aqui que eu tenho uma defasagem pequena o suficiente para que eu consiga recuperar o sinal aqui na recepção, mas, na verdade, isso acabou se tornando o princípio para a gente conseguir transmitir o dobro de informação ao mesmo tempo. Ou seja, em vez de eu ter só um sinal multiplicado pelo cosseno, eu consigo ter dois sinais em paralelo, cada um contendo metade da informação que eu quero transmitir. Um eu multiplico pelo cosseno, outro pelo seno. Quando o receptor eu multiplicar de volta, eu vou conseguir separar os dois, né? Porque a parte que antes estava multiplicada pelo cosseno, se eu multiplicar de volta pelo seno, eu não vou obter nada disso. Então, eu consigo manter separadas essas duas vias de informação. Significa que eu consigo transmitir no mesmo intervalo de tempo, né, o dobro de bits que eu transmitiria originalmente usando uma via só. Em comunicação digital, né, a imensa maioria, então, dos sistemas de comunicação usam esse tipo de comunicação em quadratura, né, com duas vias, são chamadas de via I e Q, né, I de in fase, né, em inglês, e Q de quadratura. E, então, um transmissor e um receptor de radiofrequência, né, completos vão ter mais essa forma, uma via I e uma via Q, né, antes da transmissão, né, só um amplificador de potência, e na recepção também as duas vias, e com isso a gente consegue transmitir informação, né, separadamente, né, tanto na via I quanto na via Q. Então, por exemplo, né, uma forma de eu fazer isso é, tanto na via I quanto na via Q, em cada um deles eu tenho só dois valores de amplitude instantâneos possíveis, né? Então, que a gente pode codificar de forma binária, né, como um 0 ou 1. Então, considerando os dois juntos, em cada instante de tempo, eu tenho 4 combinações possíveis, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Se eu traçar, então, um gráfico aqui em que eu tenho os dois valores possíveis, os valores possíveis na via I e os valores possíveis na via Q, né, eu vou ter esses 4 pontos. Esse gráfico aqui é chamado, então, um diagrama de constelação da modulação. E esse tipo de modulação aqui, então, é chamada QPSK, né? Então, SK, né, Shift Key, né? Então, é um chaveamento de alguma coisa. Chaveamento do que? De fase, né? Então, é um chaveamento de fase, a gente percebe que a amplitude, né, que a gente pode ver, enfim, que é a distância, a amplitude total, né, de cada um desses vai ser a mesma, né? O que muda é a fase, ou na via I ou na via Q, né? Se a gente considera aqui, então, esses valores, né, de forma simétrica, como a gente tem aqui. Então, eles têm a mesma amplitude, o que varia é a fase, né, essa rotação que a gente tem aqui, que então, né, em quadratura, são 4 valores possíveis de fase que a gente tem, e as variações são só de fase, essa modulação QPSK.
Existem vários outros tipos de modulação, vou ilustrar um outro aqui. Digamos agora que tanto na via I quanto na via Q, em cada instante de tempo eu posso ter 4 valores de amplitude possíveis. Então eu tenho 4 valores possíveis de I, 4 valores possíveis de Q também. Isso me dá 16 valores possíveis na constelação. Com isso, então, a gente percebe agora que não é uma modulação só de fase, porque não pode ter amplitudes diferentes, né? Esses 4 aqui têm a mesma amplitude entre si esses mais externos, 4 têm a mesma entre si e assim por diante, mas existem conjuntos cuja amplitude total, né, a gente pode considerar basicamente, né, como a distância do ponto aqui até a origem é diferente, né, a distância desse até que a origem é menor do que desse aqui até a origem. Então, a gente tem uma variação tanto de amplitude quanto de fase. Oi, pode falar, por favor. Pessoal, acho que ele está com alguns problemas de internet, mas vamos esperar ele voltar. Eu acho que... já voltou. A gente parou de te ouvir. Eu te ouvi normalmente. Minha vez, você sabe me dizer até quando que vocês me escutaram? Não, você estava nesse slide mesmo. Tinha acabado de começar. Tá legal. Então, me desculpe se eu me repetir um pouco, né? A ideia aqui da 16QAM é que eu posso ter 4 valores de amplitude possíveis, tanto na via I quanto na via Q, o que dá 16 pontos aqui nessa constelação. A gente percebe que esses pontos não vão ter todos a mesma amplitude, né? Esse aqui vai ter uma amplitude menor em cada uma das duas vias do que esse daqui, né? Que vai ter uma amplitude maior em ambas, né? E temos algumas combinações. Então, esse tipo de modulação é chamado de QAM, né? Modulação de amplitude em quadratura. E nesse caso, 16 com 16 pontos, não existe QAM, então, né? A gente pode ter com qualquer outro número maior do que isso também. Se a gente for comparar essas duas, em termos de velocidade, a gente percebe que a 16QAM é mais rápida que a QPSK. O que significa rápida? Que em um período eu vou estar transmitindo 4 bits, né? 2 bits, desculpa, né? Um de 4 valores possíveis, né? Aqui vai ser o 01 ou 01. Então, aqui em um período eu transmiti 2 bits, aqui em um período eu transmiti 4 bits, né? Que tem 4 valores possíveis, então são 2 bits só para via I, 2 bits só para via Q. Então, aqui eu transmito, né, o dobro da informação, né, em um mesmo tempo. Então, quanto mais pontos eu tenho na constelação, né, mais rápida é a modulação que eu estou usando. Se a gente voltar a olhar, então, né, lá o nosso transmissor e o receptor. Digamos que o sinal original, então, que eu queria transmitir era um dos símbolos possíveis lá, então, com uma dada amplitude na via I, uma dada amplitude na via Q. O que acontece é que quando eu passo por qualquer um desses circuitos, se eles forem lineares, né, vamos discutir um pouco mais dessa linearidade, eles vão manter a mesma proporção entre a via I e a via Q, então a gente manteria exatamente aqui na mesma posição esse ponto, né, nem que se fosse de forma normalizada. O que acontece é que cada um desses circuitos aí distorce um pouco o sinal que eu tenho. Então, por cada um deles que eu passo, eu acabo tendo uma proporção diferente a que eu tinha originalmente, que eu queria transmitir. E depois de fazer a transmissão, também passando pelo canal, pelo ar, pelo meio que for, essa proporção vai se deslocando, né? Então eu corro o risco de perder informação, né? Eu vou introduzindo não linearidades nesse sinal que está sendo transmitido. O que acontece que, por exemplo, então, originalmente eu queria transmitir um sinal que tinha essas amplitudes aqui do ponto A, mas o que chegou foi esse daqui, lá no final do receptor. Então, bom, a gente pode representar, né, por um vetor de erro, se a gente quiser, mas a gente percebe aqui que as proporções das amplitudes que a gente tem não são mais as mesmas. Então, pode ser, dependendo do tamanho desse deslocamento, pode ser que o receptor cometa um erro, né, foi transmitido um símbolo e ele entenda que foi um outro que foi transmitido. Aqui não vou me alongar muito, né, mas depois eu menciono novamente, né, uma métrica que é usada para medir a linearidade de um transmissor, de um amplificador de potência, é justamente o EVM, né, é a média da amplitude desse vetor de erro. Quanto menor o erro, menos eu desloquei, mais próximo o símbolo transmitido está daquele que eu realmente gostaria de transmitir. Mas considere aqui de volta as duas modulações que eu estava comparando, né, a QPSK e a 16QAM. Considerando um caso em que ambas têm uma amplitude média,
dos símbolos, ou seja, que elas gastam a mesma energia, né, para a gente ter a transmissão, se eu tiver um erro vetorial dessa distância, em geral o que o receptor vai fazer é o seguinte, ver qual foi o símbolo recebido, e aí vai ver qual dos símbolos ideais é o mais próximo daquele. Então aqui, mesmo se eu tiver um erro com essa magnitude aqui, e aí provavelmente vai concluir esse aqui é o mais próximo, então ele não vai cometer erro nenhum, e vai dizer que foi esse o símbolo transmitido. Mas percebam agora que no 16QAM, né, os símbolos estão mais próximos um do outro. Ou seja, um mesmo erro, uma mesma distância aqui provavelmente o receptor vai errar e não vai achar que se recebeu esse ponto, o original era esse daqui. Muito provavelmente ele vai escolher esse outro aqui embaixo, que é o mais próximo do que ele realmente recebeu. Então, para uma mesma energia gasta, uma modulação que tem mais pontos, como a 16QAM, vai cometer mais erros de símbolo. Então, essa é uma desvantagem, né? Então, quanto mais pontos, mais rápida é a transmissão, mas quanto mais pontos, mais fácil é eu cometer um erro. Ou então, se eu mudar aqui o parâmetro de comparação, se eu colocar aqui numa distância em que o erro, a quantidade de erros de símbolo vai ser a mesma, a gente percebe aqui que eu vou gastar menos energia, eu vou precisar de amplitudes menores, quando eu tenho menos símbolo, para cometer o mesmo erro que eu cometeria do que quando eu tenho mais símbolos. Então, se eu quero aumentar a velocidade usando uma modulação com mais símbolos, com mais pontos, o preço a pagar por isso é ou então eu cometer mais erros, ou então, que acaba na prática sendo o caso, né, eu preciso gastar uma energia maior, preciso de sinais com amplitude maior para eu conseguir ter um erro aceitável ainda assim. Para ilustrar um pouco, então, na rede sem fio que usam esses princípios, né, de comunicação digital, eu volto lá, então, para os primórdios do Wi-Fi, né, a primeira especificação do Wi-Fi foi publicada em 99, né, chamada o padrão I3E 802.11b, né, também existiu o A mais ou menos na mesma época, mas que era um pouquinho diferente disso. Ele usa uma faixa de frequências em torno de 2,4 GHz, né, que é bastante usado até hoje, inclusive para o Wi-Fi, que é, como eu comentei antes, uma faixa não licenciada, ou seja, um roteador Wi-Fi, um receptor Wi-Fi, pode usar essa mesma banda, qualquer que seja o fabricante, né, em países que permitem o uso dessa banda, e a imensa maioria deles permite, né, ela não é restrita a um operador, ela pode ser usada por equipamentos, né, de qualquer fabricante, desde que cumpram as regras de potência máxima e tudo mais. Essa banda, chamada banda de 2,4, na verdade, então, ela fica aproximadamente entre 2,4 e 2,5 GHz. Nessa versão do Wi-Fi, então, ela foi dividida em 14 canais, né, na maior parte do mundo 13, na verdade, né, o 14º era, né, e continua sendo usado praticamente só no Japão. A gente percebe que esses canais, né, tem uma grande sobreposição entre eles, né, então, se eu uso o canal 1 e o meu vizinho usa o canal 2, né, vai existir uma interferência entre os sinais, né, então isso é algo que na prática a gente observa, né, se vocês usarem um canal que não tenha sobreposição com o canal do teu vizinho lá, o Wi-Fi da sua casa vai funcionar melhor. Cada um desses canais tem uma largura de 22 MHz, eu vou comentar logo na sequência, justamente quanto maior for essa largura do canal, mais rápido eu consigo fazer a transmissão também. É um dos parâmetros que influencia diretamente, né, na velocidade da comunicação. Havia dois tipos de modulação possível, né? O QPSK, que eu falei bastante com vocês, e uma mais simples ainda, que é o BPSK, que a gente usa uma via só, somente uma via I. Então, você tem amplitude alta ou baixa ou acabou, né? Você nem usa comunicação em quadratura, que é, então, um tipo de comunicação mais simples ainda, né? Vai usar um transmissor, um receptor ainda mais simples. Com isso, a velocidade máxima teórica era de 11 megabits por segundo, sabendo que em realizações práticas, a velocidade atingida era muito mais baixa que isso, né? Em todos os exemplos que eu vou dar aqui, eu falo esse máximo teórico, mas em todos eles, né, as velocidades práticas que se obtém, né, ficam bastante abaixo. Então, né, como que a gente faz? Né? Partiu, então, dessa primeira rede Wi-Fi
que teoricamente chegaria até 11 megabits por segundo. Como a gente faz para ter uma comunicação mais rápida? Tem 3 principais fatores que podem ser alterados para isso. Um é aquele que eu já comentei com vocês, a modulação. Então, quanto mais pontos eu tiver na minha constelação, mais rápida eu consigo que a comunicação seja. Lembrando que daí eu vou precisar também transmitir gastar uma energia maior, transmitir uma potência maior para ter uma taxa de erros aceitável. Outra é uma mudança na arquitetura dos transmissores e receptores. É algo que vem sendo bastante usado recentemente, em termos de arquitetura, é você ter diversas antenas, tanto para recepção quanto para transmissão. Então, daí você tem 3 antenas em paralelo, você consegue transmitir 3 vezes a informação que você transmitiria com uma só. E outra coisa que pode fazer é aquilo que eu acabei de comentar, né, é a largura de banda do canal que é usado para comunicação, que nesse exemplo que eu dei, né, dessa versão inicial do Wi-Fi, né, era de 22 MHz. Diversas outras versões foram criadas de lá para cá, justamente aumentando, né, paulatinamente essa velocidade. Se a gente for ver as mais recentes que a gente tem agora, que estão sendo publicadas esse ano, inclusive, né, uma é o 802.11.11ax, né, vocês vão encontrar também, né, pelo nome Wi-Fi 6, né, pela aliança Wi-Fi que certifica os equipamentos. Nesse caso, ele funciona também, ele é compatível com as versões anteriores, então ele pode funcionar em 2,4 GHz ou em torno de 5 GHz, que é a faixa de frequências em que ele obtém as maiores velocidades. Nesse caso aqui, ele pode ter canais de 20 MB de largura, de 40, de 80, ou no caso de maior largura, é de 160 MHz. Então, a gente percebe que nesse caso aqui, os canais não têm sobreposição entre eles, então, né, minimiza, né, todas essas interferências entre redes diferentes. E no caso, então, de maior velocidade, a largura vai ser de 160 MHz, e nesse caso, daí existem, né, só dois canais diferentes possíveis. Em termos de modulação, ele é capaz de transmitir em BPSK e QPSK, mas também em 64 QAM, em 256 QAM e até em 1024 QAM, né? Então, vai ter 1024 pontos, 1024 combinações diferentes, né? Considerando tanto a via I quanto a via Q. Então, mais uma vez, né? A comunicação mais rápida eu vou ter aqui com 1024 QAM, né? A comunicação em que eu gasto menos energia, gasto menos bateria, menos energia para transmitir, vão ser BPSK e depois QPSK. A norma permite, então, né, uma comunicação com 8 antenas em paralelo, né, na transmissão e na recepção. E com isso aqui também, né, no caso ideal, o mais rápido possível, a gente chegaria a ter, né, praticamente, né, uma velocidade 1000 vezes maior, né, 11 gigabits por segundo. Sabendo também, né, que no caso prático não se chega a tanto, mas a relação entre as duas especificações de rede, né, permanece nessa aqui. Então, é de uma ordem, né, cerca de 3 ordens de grandeza mais rápida do que aquela versão original. Outro caminho é você usar larguras de banda ainda maior. Então, existe um outro padrão, então, sendo aprovado esse ano, 802.11AY, que vai usar uma faixa de frequência em torno de 60 GHz, né, enquanto o Wi-Fi original, né, trabalhava só em 2,4 e agora, mais recentemente, em 5 GHz. Com isso, a gente consegue ter larguras de banda muito maior. Então, a menor largura de banda de canal que se pode ter nessa faixa, em torno de 60 GHz, é de 2,16 GHz de largura de canal. Lembrem que no AX que a gente tinha, a maior largura de canal que a gente tinha era só os 160 MHz, então aqui a gente somou 2 GHz para o menor canal que a gente consegue fazer aqui. E a maior largura de banda que a gente consegue fazer, mas nesse caso com sobreposições, a gente consegue ter até canais de 8,64 GHz. Então isso deve dar uma velocidade muito maior. Essa faixa de frequência 60 GHz tem algumas particularidades. Uma delas é que ela tem uma atenuação bastante grande, ou seja, se eu faço uma transmissão a uma certa distância, né, o quanto o sinal vai ficando mais fraco a cada metro, a cada centímetro, ou a cada quilômetro que se afasta da antena do transmissor. Em comunicações, você quer ter uma grande distância,
É ruim você ter uma atenuação alta, né? Uma atenuação alta quer dizer que você precisa transmitir uma potência ainda mais alta para atingir uma certa distância. Mas para redes Wi-Fi, muitas vezes não é isso que a gente busca, né? Então, isso acaba tendo um efeito interessante de atenuação ser alta a uma certa distância, que eu vou ter pouca interferência, né, entre redes diferentes, né? Então, mesmo que eu e o meu vizinho a gente tenha um Wi-Fi exatamente no mesmo canal, só o fato de estar a uma certa distância aqui da minha sala já faz com que o sinal dele chegue muito mais fraco aqui e interfira muito pouco com o sinal da minha própria rede. Além disso, nessa frequência é muito mais forte a atenuação do sinal em sólidos também, né? Ou seja, só o fato de haver uma parede aqui que separa a minha casa da do vizinho já faz com que o sinal dele aqui chegue muito mais fraco e praticamente não interfira no meu. Claro, isso significa também que aqui dentro, né, se eu tenho a minha antena, o meu roteador que está na sala e eu quero usar a rede no quarto, né, isso significa também que o sinal vai chegar mais atenuado lá. Então, é frequente que esse tipo de rede, né, ele combine, ou seja, que dentro de um mesmo cômodo use 60 GHz, mas para distâncias maiores, dentro da mesma rede, possa ser usada também a rede de 5 GHz ou de 2,4. Aqui são previstos 4 tipos de modulação, né, desde o BPSK e QPSK até o 256 km, né, aqui não chega até o 1024. Também não chega a 8 sinais em paralelo, mas chega a 4. Aí chega, então, a uma velocidade teórica, né, 2 ordens de grandeza mais alta ainda, né, que pode chegar a 176 gigabits por segundo. Mais uma vez é o teórico. Então, vocês forem verem no mercado, né, já existem muitos produtos, né, que se apresentam, né, como 802.11ax, antes mesmo, né, da versão final do protocolo ser publicada. Do AY não tem tanto ainda, mas acredito que nos próximos anos comece a aparecer mais também, né, essa comunicação aqui funcionando em 60 GHz. E, como eu falei, então, né, nesses casos, a ideia, então, é que se possa usar uma rede que, dependendo do alcance que você tem, para o curto alcance use 60 GHz, mas que possa usar o 5 e o 2,4 também, quando você precisa alcançar distâncias maiores ou cômodos diferentes. Bernardo, eu vou aproveitar a pausa. Surgiu aqui uma pergunta. O Marco Antônio Oliveira diz: Bernardo, você acredita que está se alcançando uma velocidade de transmissão tão alta que os próximos ganhos de velocidade não serão tão relevantes? Eu acho que ainda se pode aumentar bastante. Como eu falei, enfim, ainda se usa pouco essa rede em 60 GHz, né? E ela dá, então, né, tem um potencial para se aumentar muito as velocidades das redes sem fio que a gente tem, né? E se isso se popularizar em breve, por exemplo, pode ser, né, que os cabos HDMI, por exemplo, que a gente tem, sejam substituídos por conexões sem fio, né? Que você consegue ter uma velocidade alta de transmissão, né, de um sinal sem compressão. Então, ainda tem margem. Se a gente vê como as aplicações evoluíram recentemente, né, até se a gente for ver já, talvez, 15, 20 anos atrás, né, quando começou o 3G, por exemplo, é verdade que naquela época, primeiro se teve uma tecnologia, se conseguia usar uma rede com uma velocidade mais alta e não tinha muita aplicação para aquilo. Mas logo depois vieram as aplicações, 3G, 4G, o 5G, né, que em algumas partes do mundo a gente já tem, enfim, aplicações que usem esse tipo de velocidade, não faltam. Né? Só ver, por exemplo, isso, transmissão de vídeo com uma resolução cada vez maior, né? Vídeo sem compressão, como eu comentei. Então, eu imagino que ainda por algum tempo, né, vai haver demanda por velocidades maiores e vai haver soluções técnicas para se atingir esse tipo de velocidade. Com certeza, principalmente nesse contexto que a gente está, assim, muitas outras pessoas, a gente perguntou aqui dos impactos da pandemia na área de trabalho delas, dos outros palestrantes, e eu acho que a sua, principalmente, a gente vê que o número de aplicações só vai crescer, né? Tá cada vez mais necessário a gente atingir velocidades maiores. Vou aproveitar aqui o gancho para mais uma pergunta. O Igor Brito pergunta: os moduladores fazem diferença na questão do alcance do Wi-Fi em si?
Moduladores, basicamente, o circuito faz diferença sim, né? Então, deixa eu até voltar, talvez, lá. Talvez eu ilustre melhor aqui, colocando lá quando a gente colocou o transmissor, mas então, você entendeu? O modulador, né? O transmissor e o receptor de radiofrequência. Por exemplo, a gente percebe que, por exemplo, né, que o amplificador de potência, quanto maior for o ganho, ele vai ver que não só o ganho, mas a linearidade desse amplificador, maior é a amplitude do sinal que eu consigo transmitir aqui. Então, esse amplificador aqui, que vai ser justamente, né, o foco na parte final aqui da minha apresentação, quanto maior for a potência que conseguir colocar na saída dele, que vai para a antena, maior é a distância que eu consigo atingir. Então, ele é um dos componentes fundamentais justamente para esse alcance. Né? E lembrando que, enfim, né, não adianta que a potência seja alta, é importante, né, que o sinal que transmite aqui, ele não distorça, né, e não perca muita informação, não cause muito erro a partir daquilo que originalmente a gente tinha para transmitir. Então, ele, claro, a qualidade da antena também vai depender, né, os ganhos do que vier antes, mas então quanto maior for a amplitude que eu tiver aqui, maior é a distância que eu consigo transmitir. Beleza. Eu vou deixar seguir, quando surgirem mais dúvidas, eu volto. Obrigado. Então, essa primeira parte, né, foi essa introdução de redes de radiofrequência. Agora eu vou falar um pouco mais, né, dos circuitos integrados, né, que fazem essas diferentes funções, né, dentro de um transmissor, dentro de um receptor. Bernardo, só antes de você recomeçar, desculpa interromper de novo, o Rafael pergunta o que se pode fazer para reduzir a latência em si. A latência, então, depende desses elementos, mas grande parte disso acaba dependendo lá atrás da parte digital, na verdade, né? Então, basicamente, o atraso nesses circuitos, né, que eu chamei de radiofrequência analógico, é realmente pequena, basicamente, né, em tempo real, enfim, você tem uma saída que é definida pelo valor da entrada, mas a conversão analógica digital e depois o processamento desse sinal é principalmente então, na parte digital que a gente vai ter essa latência interferindo, né? Então, né, um pouco, aqui eu me concentro um pouco mais na parte de radiofrequência, mas aí vai depender da arquitetura desses circuitos digitais. Você pode ter circuitos mais dedicados ou circuitos mais genéricos, né, que não sejam para uma aplicação específica. Então, vai desde a arquitetura da arquitetura desses circuitos digitais, e desde antes, na verdade, desde o conversor analógico digital, até os algoritmos que vão ser usados para o processamento, né? Quanto mais paralelizado, né, em geral, menor vai ser a latência que você vai ter. Mas daí, até, enfim, é um pouco menos a minha especialidade aqui, esses circuitos digitais, mas é principalmente daquele lado que ela vai interferir. Eu acredito também que era uma pergunta bastante ampla, mas eu gostei bastante da resposta, acho que esclareceu bastante. Obrigado. Obrigado. Então, até eu acho que, né, deu um bom gancho para o que eu vou falar aqui, né, porque ali, né, eu foquei muito mais na parte de radiofrequência, mas em geral, né, num circuito desses, um transmissor ou um receptor, a maior parte da área dele, a maior parte de blocos que ele vai ter dentro dele são circuitos digitais. Vão ter alguns circuitos que são analógicos, a quantidade de circuitos de radiofrequência vai ser pequena, só que esses circuitos, né, são bastante críticos para a qualidade dessa comunicação. E nem sempre é o caso, mas em grande parte das aplicações, né, que você quer, em que a prioridade, né, você ter um circuito de baixo custo, que é o caso, por exemplo, né, transmissores de Wi-Fi, Bluetooth principalmente, ou ainda mais, né, para internet das coisas, redes de sensores, é interessante que você consiga fazer todos eles, o transmissor e receptor inteiro, em um único chip. Então, você vai usar a mesma tecnologia de fabricação, você vai fabricar um chip só que contém todos esses diferentes blocos. Além disso, né, é comum em vários terminais você ter a partes RF que devam atender diferentes padrões de comunicação.
Então, é possível tanto você ter, por exemplo, né, num telefone celular, você tem um circuito que é a parte RF só do 5G, um circuito que é a parte RF só do 3G, um que é só do Wi-Fi, um que é só do Bluetooth. Como você pode, pelo menos entre alguns deles, né, você pode ter transmissores com blocos em comum, que funcionam tanto para um padrão quanto para outro. Então, isso é importante ser considerado também. Para se fabricar esses circuitos, na imensa, os chips, né, os circuitos integrados são feitos com semicondutores, a grande maioria deles, né, é feito de silício, e existem também alguns circuitos, e daí vem a tecnologia CMOS, né, que é a mais usada, né, com transistores MOSFET complementares, né, tanto MOSFET de canal N quanto de canal P, mas também para algumas aplicações mais especializadas é comum a gente ter essas tecnologias que são compostas, né, de elementos da família 3 com a família 5 da tabela periódica, né? Então, historicamente, talvez a mais usada seja o arseneto de galho, mas hoje em dia é comum encontrar também nitreto de galho, fosfeto de índio e assim por diante. Elas são usadas principalmente em aplicações que precisam de frequências bastante altas e aplicações que precisam de potências bastante altas, né? Então, é basicamente o caso, né, de amplificadores de potência, né, são circuitos então que precisam de potências mais altas, e são de radiofrequência, precisam de frequências altas também. E grande parte do que eu falo é, então, né, como recentemente vem se tornando cada vez mais interessante fazer mesmo um circuito de alta potência e de alta frequência também em tecnologia CMOS. Falando de tecnologias de silício, né, que é algo, né, um pouco mais aplicável até para o digital, mas é um contexto importante. Vocês provavelmente já têm ouvido falar da lei de Moore, né, em algumas formulações diferentes. Foi uma observação, então, né, desse engenheiro Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel. Uma observação que ele fez inicialmente nos anos 60 e ele reviu nos anos 70, mas era uma observação do que vinha acontecendo ali nos primórdios, né, no início da microeletrônica, né, nos primeiros circuitos integrados, os primeiros microprocessadores que foram criados. Aí é um parâmetro interessante ver os processadores da própria Intel, porque é justamente, né, uma empresa que está presente, né, desde os primeiros processadores que existiram, né, e até hoje é bastante relevante. E essa observação foi que, numa determinada área, o número de transistores que cabiam nessa área, num circuito integrado, basicamente a cada 2 meses dobrava quantos transistores você conseguia colocar naquela mesma área. Então, isso começou como uma observação, né, que o Gordon Moore fez sobre o que vinha acontecendo até aquele momento ali, no começo da microeletrônica. Então, quando ele fez essa versão final, ficou conhecida como Lei de Moore, foi aqui por 75, né, e revisou do que tinha falado primeiro lá por 65. Então, a gente tinha basicamente esses primeiros pontos aqui. E o que se observou foi que ao longo do tempo, isso continuou se observando um pouco depois e passou em seguida a ser um objetivo que a indústria se impôs. Então, eles passaram a direcionar os esforços, os recursos de pesquisa e desenvolvimento para manter o máximo possível válida essa evolução, que você consegue colocar o dobro de transistores em uma mesma área. É muito provável, né, que vai chegar logo, né, um momento em que a gente vai chegar no limite disso, né, chegar um momento que você não vai conseguir fazer transistores menores ainda, mas também é bem verdade que há pelo menos 30, talvez uns 40 anos, né, já existe muita gente declarando, eu acho que agora nós chegamos ao limite da lei de Moore, não vamos conseguir miniaturizar mais os transistores, e eles continuaram sendo miniaturizados até agora. Um número, né, que é em geral associado, né, a cada tecnologia, a cada processo de fabricação, né, a gente fala de um nó tecnológico, é geralmente associado a um tamanho, né. Esse tamanho originalmente dizia respeito a qual era o menor comprimento de porta do transistor que se conseguia fabricar com aquele processo, né? Então, uma tecnologia de 5 micrômetros, né, era uma tecnologia, então, que o menor transistor que se conseguia fazer era com um comprimento de 5 micrômetros. Isso foi diminuindo, né? Então, hoje a gente fala de
tecnologias de 14 nanômetros, 10 nanômetros, 7 nanômetros, as mais avançadas, mas esse valor já não está mais diretamente ligado ao tamanho dos transistores. Em geral, não existe nenhuma definição rigorosa do que isso significa, mas o que a gente observa, independente disso, é que quanto menor esse valor, menores são os transistores, né? Por mais que o nome que é dado para uma tecnologia não tenha mais um significado tão direto. O que acontece com isso, então, é que, até, como eu falei, a maior parte dos circuitos são digitais. A tecnologia, a princípio, foi, principalmente tecnologia CMOS, né, em silício, foi evoluindo para atender às necessidades dos circuitos digitais. E os circuitos digitais, eles lucram, né, eles melhoram imediatamente pelo fato de você conseguir ter um processo menor. Então, você conseguir fazer transistores menores, isso imediatamente diminui, né, o tamanho do circuito inteiro digital, muito embora, né, também você trabalha com tecnologias muito pequenas e altas velocidades, você vai haver uma série de desafios a serem superados, né, inclusive em termos de consumo de energia do circuito, mas o circuito digital ele tem um benefício imediato em passar por uma tecnologia mais nova. Enquanto o circuito analógico, não. Na verdade, fica cada vez mais difícil fazer um bom circuito analógico usando uma tecnologia que tem transistores menores, né? Para RF, para grande parte dos parâmetros, é verdade, muito embora um transistor menor te ajude a ter um circuito que funciona em frequência mais alta. Então, se quer trabalhar em frequências cada vez mais altas, né? Eu dei exemplo de novas redes, né, que estão funcionando em 60 GHz. Para isso é bom se trabalhar com transistores menores. Para todo o resto, o fato do analógico ter que acompanhar o digital com tecnologias cada vez mais novas, transistores cada vez menores, ele torna o projeto do circuito analógico e de radiofrequência cada vez mais difícil. Mas, como eu falei, né, existem muitos casos, né, em que economicamente vale a pena a gente fabricar no mesmo chip, tanto a parte analógica, digital e de RF. Nesse caso, então, né, não existe muita escolha, né, a gente tem que usar as tecnologias mais novas para o circuito analógico. Mas quando isso não é o caso, né, quando são feitos em chips diferentes a porção digital e analógica, né, em geral, então, a porção analógica vai estar algumas gerações mais antigas do que a digital, vai usar transistores um pouco maiores, né, o que facilita o projeto do circuito analógico, e também porque é mais o chip em si, né, quanto mais avançado o processo, mais caro é fabricar. Então, se puder usar chips diferentes, o analógico vai estar algumas gerações atrás do digital. Mas vendo em termos, então, dos circuitos RF, os circuitos de silício, né, em geral, então, eles tinham um custo bem menor, né, do que dessas tecnologias compostas da família 3 e 5, mas funcionavam em frequências mais baixas, né, em potências também. Mas, como a imensa maioria dos circuitos são de silício, são digitais, aqui é onde está a maior parte dos recursos e onde houve um maior investimento para melhorar essa tecnologia. E o fato, então, é que, com o tempo, né, cada vez mais, né, hoje em dia, os circuitos integrados à base de silício, eles funcionam bem em frequências, em frequências mais altas, tá? E também em valores de potência mais alto. Se a gente for ver, então, aqui, já um gráfico, né, de alguns anos atrás, mas que dá uma boa indicação, né, histórica disso. Então, aqui é a proporção de circuitos CMOS, né, de base de silício, em cima daqueles que originalmente eram feitos com arsenado de galho. Então, cada vez mais os circuitos à base de CMOS, né, vão tomando uma proporção significativa dessa parte RF, né, especificamente de amplificadores de potência, que originalmente era só com arsenado de galho, ou com aquelas outras famílias compostas de elementos da família 3 e 5, como eu falei. Mas existe também, né, como eu falei, né, uma das dificuldades de fazer um bom circuito de analógico, de radiofrequência com essas tecnologias mais avançadas, é que a tensão máxima que um transistor aguenta, né, sem queimar, basicamente, né, ou que ele aguenta, né, que continue funcionando de forma confiável ao longo de um longo período, é menor. Então,
Em grande parte das aplicações, isso não é um problema. Bom, eu vou usar uma tensão menor, na verdade, eu vou precisar até de uma bateria menor, ou então a minha bateria vai durar mais tempo, não é um problema. Mas para um amplificador de potência especificamente porque ele precisa ter uma potência alta e precisa ter amplitudes altas para que eu consiga fazer essa transmissão, né, por uma distância suficientemente longa. Não sei até se alguém gostaria de fazer uma pergunta nesse momento, né, sobre essa parte geral de circuito de radiofrequência, senão agora eu começo, né, com os conceitos de amplificadores de potência. Pode seguir. Por enquanto, a gente já fez as perguntas que apareceram. Vamos lá, então. Então, vocês vejam aqui que eu vou falar de conceitos gerais de amplificador de potência, mas depois eu vou focalizar, então, um pouco mais em amplificadores de potência, para RF, amplificadores de potência com tecnologias de silício, tecnologia CMOS. Então, o amplificador de potência, né, ele é um amplificador, então, basicamente, ele vai ter um sinal, né, um sinal que contém uma informação na entrada que vai ter uma determinada potência, e ele vai entregar na saída, né, uma potência que deve ser maior do que essa potência do sinal de entrada. E para isso ele vai consumir uma certa potência, uma certa energia, né, que é fornecida pela fonte de alimentação, em grande parte, né, dos terminais móveis, né, isso é uma bateria. Ele é o elemento que consome mais energia, né, em todo o transmissor radiofrequência. Então, você diminuir a energia que o amplificador de potência consome, você diminuir a energia que o transmissor inteiro consome, e você, então, fazer com que a bateria dure mais tempo, né? Então, ele é o elemento mais crítico em termos de consumo de potência. Uma característica importante, né? Ele é um amplificador, então, é o ganho dele, né? O quanto a potência de saída é maior do que a potência de entrada. Mas também, né, em função do que eu acabei de comentar, é muito importante o rendimento dele, ou seja, tudo bem, ele é capaz de entregar uma potência de saída relativamente alta, mas quanta potência ele precisa receber da bateria para entregar essa potência de saída alta? Então, o rendimento é uma característica bastante importante. E é comum encontrar o rendimento, né, em essas duas métricas. Esse que é chamado rendimento de dreno, que é só a potência de saída, então, a potência entregue para a antena, por exemplo, para a carga do amplificador, dividida pela potência que recebe da bateria. E é comum também a gente encontrar aqui o que se chama de eficiência de potência adicionada, né, com a sigla aqui de PAE, em que, em vez de colocar só o Pout, a potência de saída no numerador, a gente subtrai a potência de entrada, ou seja, o quanto de potência do sinal foi acrescentado, né, a diferença Pin menos Pout, em relação àquilo que foi consumido, que foi fornecido pela fonte de alimentação. E é fundamental, né, mais importante do que o ganho ainda, é fundamental a linearidade desse amplificador. O que significa essa ideia de linearidade? Amplificador linear é isso, enfim, você vai ter uma relação linear entre a saída e a entrada. Pode ser a potência de saída pela potência de entrada, tensões, como preferirem. Então, é isso, né? Se você, nessa região que é o comportamento linear, se você dobra a amplitude da entrada, você vai dobrar também a amplitude da saída. E isso acontece, então, em amplificadores, para pequenas amplitudes, a gente vai ter um comportamento que é linear, é o que a gente chama, então, um comportamento de pequenos sinais. Mas se a gente continuar aumentando essa amplitude, ele vai deixar de ser linear em algum ponto. Em geral, o comportamento vai ter mais ou menos essa forma, que vai tender a saturar. Então, ele deixa de ser linear e vai tender a saturar, a não ultrapassar um determinado valor máximo de saída. Então, em grandes sinais, né, vai ter esse comportamento não linear, em geral para amplificador de potência, né, mas então, quanto mais linear ele for, ou seja, quanto maior for essa faixa de amplitudes, essa potência que ele consegue entregar sem saturar, né, mais vantajoso em geral vai ser esse amplificador. Como que a gente mede linearidade? Né? Então, a ideia de um circuito linear, né, como eu falei, se a gente olha ele em função do tempo, ele vai ter na saída exatamente a mesma forma que tinha na entrada, né, mas multiplicada por uma constante. Pode, inclusive, ter uma inversão de fase, né, mas vai ser exatamente o mesmo formato. Ou se a gente olha em função da frequência, significa que as frequências que estavam presentes na entrada vão ser as mesmas frequências que vão estar presentes na saída. Um circuito linear
faz isso. Então, aqui eu dou um exemplo do sinal senoidal, né, que só tem uma frequência, amplitude muda, mas não aparece componentes em nenhuma outra frequência. Um comportamento não linear, então, é ao contrário disso, né? Em função do tempo, eu vou ter uma forma do sinal que vai ser diferente daquela da entrada. Em função da frequência, eu vou ver, então, que eu vou ter componentes, vou ter amplitudes em frequências diferentes daquelas que estavam presentes na entrada. Então, um circuito que tem um comportamento não linear, ele vai fazer isso. É comum, né, usualmente, para circuitos de radiofrequência, se usarem, né, unidades logarítmicas. Né? Então, o decibel, por exemplo, que é bastante usado, né, para potências, inclusive, né, fora aqui do contexto da radiofrequência, ele é uma razão entre duas potências. Né? Então, você tem algo em dB, algo em decibel, você está representando, né, um ganho em termos de potência, mas numa escala logarítmica. Basicamente, você tira o log na base 10 dessa razão de potência. Né? Isso originalmente, né, era chamado de Bell, né, uma homenagem, né, ao Graham Bell. E o decibel, no princípio, é o D, né, do prefixo desse, né, do sistema internacional, né, então por isso que tem a multiplicação por 10 aqui. Mas, historicamente, né, o Bell acabou sendo abandonado e praticamente só se usa a comunidade, né, o decibel, e não se usam outros prefixos associados ao Bell, comunidade logarítmica. Mas o que é importante aqui, então, né, o decibel, ele é uma forma de representar um ganho de potências, uma razão entre duas potências. E por que se usa isso, em vez de simplesmente usar a divisão das duas potências de forma linear? Bom, isso vem historicamente, né, principalmente, né, ainda quando não se tinham, enfim, dispositivos digitais, né, para cálculo, né, tão avançados como temos hoje, e facilita, né, aritmeticamente a se fazer certas operações. Então, por exemplo, se eu tenho uma amplitude de entrada que é 1 volt, de saída que é 10 volts, né, eu divido 1 por 1, dá 10. Pelas propriedades, né, do logarítmico, o que seria em escala linear uma multiplicação, em escala logarítmica vai virar uma soma. Aí é mais fácil fazer uma soma do que uma multiplicação, então por isso, historicamente, se começou a usar essas unidades logarítmicas. Da mesma forma, né, uma divisão, ela se transforma numa subtração. Tá bom? Vou dar algumas ilustrações disso. Mas para isso, então, é preciso ser capaz de representar em escala logarítmica também um valor de uma potência. E para isso, então, é comum, pelo menos em RF, na unidade decibel miliwatt, né, ou então o dBm, que é basicamente qual seria o ganho em dB para uma determinada potência com relação a uma referência fixa de 1 miliwatt. Então, se eu falo uma potência de 0 dBm, isso é a mesma coisa que 1 miliwatt. O log de 1 é igual a 0. Como que a gente mede a linearidade, então, né, de um amplificador de potência? Né? Como a gente viu, em geral, o comportamento vai ser esse, né, para pequenas amplitudes, um comportamento linear, mas se a gente continuar aumentando a amplitude, né, o comportamento real vai se afastar do comportamento linear. E a gente define, então, uma métrica que a gente usa bastante em RF, uma métrica de linearidade, que é o ponto de compressão do ganho de 1 dB. Ou seja, quando a curva real passa a ser 1 dB a menos do que seria se ela ainda tivesse um comportamento linear, esse ponto a gente chama ponto de compressão de 1 dB. Outra forma de ver isso é, na região linear de pequenos sinais, a gente tem um ganho que é constante. Se a gente se afasta da região linear, ou seja, vai ter sempre o mesmo ganho, a mesma relação entre entrada e saída. Medida que a gente se afasta dessa região linear, o ganho vai se tornando menor, ou seja, passa a ter na saída menos do que a gente teria se a gente ainda tivesse aquele ganho linear. E quando o ganho passa a ser 1 dB a menos do que ele era em pequenos sinais, é quando a gente diz, né, que houve uma compressão de 1 dB do ganho. Esse é o ponto de compressão do ganho de 1 dB. Ele corresponde, então, a um valor de entrada e um valor de saída. O que interessa muito mais, né, no caso do amplificador de potência, qual é o valor da potência de saída, nesse caso, que a gente chama, então, de OCP1, né, o ponto de compressão de 1 dB referido à saída. Além disso, para a linearidade, né, é bastante importante o EVM, né, que eu comentei lá no começo com vocês. Então, é a média daquele erro vetorial, né, entre o símbolo
que deveria ser transmitido e o que foi efetivamente transmitido, né? Então, o símbolo que você tem na saída em relação ao que tem na entrada do amplificador. Outra métrica que a gente observa é chamada ACPR, ou seja, essas métricas aqui a gente fez olhando o próprio canal, a faixa de frequências que a gente quer transmitir. Mas a gente viu que o circuito não é linear e vai gerar componentes em outras frequências. Então, na frequência logo ao lado, no canal logo ao lado, que vai estar reservado para um outro usuário, por exemplo, eu vou ter uma determinada potência que vai interferir, vai inclusive atrapalhar a comunicação, né, de quem estiver usando o outro canal. A razão, né, entre a potência que a gente tem no canal que a gente está transmitindo e no canal vizinho é chamado de ACPR, né? Então, quanto maior for essa razão, né, quanto mais baixo for a potência no canal vizinho em relação ao canal que está sendo usado, né, menos esse circuito vai atrapalhar os canais adjacentes. Então, é uma medida, né, também da qualidade, da linearidade desse amplificador de potência. Outra noção importante, né, a ideia de casamento de impedância, que é algo bastante importante, né, em circuitos de radiofrequência, mas que em amplificador de potência é considerado um jeito um pouco diferente de para os outros circuitos de RF. Isso vem, né, da teoria de circuitos elétricos, né, vocês quem conhece, então, né, a teoria da máxima transferência de potência diz isso, eu tenho uma determinada fonte, que ataca aqui, então, né, essa fonte tem uma impedância associada a ela e vai estar conectada a uma determinada impedância. Né? Então, isso vai acontecer, né, para um amplificador tanto na entrada, né, eu tenho a fonte que traz o sinal que vai ser conectado à entrada do amplificador, e daí eu tenho a amplificação do amplificador, o amplificador tem sua potência de saída, e eu tenho a impedância da carga conectada a ele. A teoria de circuitos diz que eu vou ter a máxima transferência de potência, a máxima potência que vai ser entregue para a carga, se essa impedância aqui da carga for o complexo conjugado da impedância de saída do amplificador, e a mesma coisa acontece aqui na entrada, né? Eu vou ter a máxima transferência de potência, então, quando eu tenho essa relação que uma impedância é o complexo conjugado da outra. Isso é o que me dá, então, a máxima transferência de potência no comportamento linear, ou seja, isso significa o máximo ganho de potência em pequenos sinais. E um amplificador de potência, não necessariamente isso é o mais importante. Mas em um outro circuito de RF que eu queira ter o máximo ganho de potência em pequenos sinais, o que eu faço então é que eu projeto uma rede de casamento de impedância, uma rede que vai fazer uma transformação de impedância, de modo que a impedância equivalente vista a partir daqui, usando a rede junto, combinando a rede à impedância da carga, vai fazer com que a impedância equivalente vista aqui, né, enxergada pela saída do amplificador, seja o complexo conjugado da impedância do amplificador. Seria o mesmo que eu dizer que vai ser a impedância de carga enxergue daqui para cá como equivalente o complexo conjugado dela, e a mesma coisa na entrada. Isso é o que me garante o máximo ganho de potência de pequenos sinais. Mas não é isso necessariamente que me garante a máxima linearidade do amplificador, o melhor ponto de compressão, o melhor IVM, né, como a gente viu. Em geral, vai ser uma outra impedância que vai me dar o melhor comportamento em termos de linearidade, que não é a mesma impedância que é o complexo conjugado, que me dá o melhor comportamento em termos de ganho de pequenos sinais. Então, o complexo conjugado diz respeito somente ao comportamento de pequenos sinais. Uma ilustração eu dou aqui. Digamos que o casamento complexo conjugado ele pode ter sido feito que eu tive com essa curva vermelha aqui. Então, em pequenos sinais, é com a curva vermelha aqui, ZL1, que eu tenho o melhor ganho, né, para uma mesma potência de entrada e vai dar uma potência de saída maior. Mas a linearidade me diz outra coisa, ou seja, esse aqui vai comprimir antes, vai saturar em frequências maiores. Esse daqui, apesar, o ZL2, apesar de ter um ganho menor em pequenos sinais, ele vai ser capaz de entregar potências de saída mais altas, inclusive de forma aproximadamente linear. Então, no amplificador de potência, em geral, é mais importante isso, eu ser capaz de entregar potência de saída mais alta do que eu ter um ganho maior aqui na região de pequenos sinais. Então, como eu falei, nesse caso, né, a curva em azul vai ter um ganho menor em pequenos sinais, mas vai ter uma linearidade maior, vai ser capaz de entregar potências maiores na saída dela.
Para amplificador de potência, dependendo de como a gente polariza os transistores, a gente pode ter classes de funcionamento diferentes, né? Isso vale não só para os amplificadores de RF, né? Quem conhece amplificadores de áudio, isso aqui se aplica também. A ideia, então, um amplificador de classe A, a ideia dele é que vai ter uma corrente passando pelo transistor durante todo o período, ou seja, ela vai passar por zero, por exemplo, só instantaneamente, mas ele já volta para um valor positivo. Então, a gente tem o transistor que conduz corrente durante todo o período. A gente define, né, esse conceito de ângulo de condução, que é a proporção do período em que ele conduz corrente, que acaba sendo, então, 360 graus o período inteiro. Então, esse é o comportamento mais linear que a gente pode ter para um amplificador. A desvantagem é que ele vai ser pior em termos de rendimento. Né? Então, por exemplo, se eu mantenho um amplificador de potência ligado quando eu não tenho nada na entrada, ou seja, os valores médios vão se manter aqui, mas com amplitude nenhuma, mas eu vou continuar, então, dissipando potência, dissipando a mesma potência, mesmo quando eu não tenho sinal, ou mesmo quando eu tenho uma amplitude pequena do sinal na entrada. E, teoricamente, né, não é difícil de calcular, mas já dou a resposta para vocês, o rendimento máximo que um amplificador, né, com esse tipo de comportamento pode ter é 50%, ou seja, para entregar 1 watt aqui na saída, ele precisa receber pelo menos 2 watts da bateria. E sabendo que nos casos práticos, né, é muito mais comum ter muito menos do que 50% quando a gente tem no classe A. Né? Mais uma vez, esse é um máximo teórico que dificilmente se alcança. Uma modificação é ter um comportamento em classe B, ou seja, se eu mudo o ponto de polarização do transistor de modo que metade do período do transistor esteja em corte, ou seja, a corrente permaneça em zero, e só na outra metade do período passe corrente pelo transistor, eu vou ter um circuito menos linear, né? Eu posso ter uma certa distorção na saída, e depois com algum tipo de filtragem eu posso melhorar, mas vai ser um comportamento menos linear, vai mexer um pouco na forma, né, do sinal que está sendo transmitido, mas eu vou ter, né, um rendimento bem melhor. Percebam até que aqui não foi à toa que foi escolhido, né, como a metade do período em que a corrente vale zero, como sendo aquela metade em que a tensão é alta, e então aqui a potência dissipada vai ser zero, porque a corrente é zero, e aqui onde eu vou ter corrente, ela vai estar sendo multiplicada por uma tensão que está no seu semiciclo mais baixo. Então, com isso, eu consigo consumir menos potência e consigo ter um comportamento mais linear. Aqui também, teoricamente, né, em casos práticos, dificilmente se aproxima disso, mas isso permite um rendimento maior, chegando até 79%. Mas, como eu falei, né, aqui vai ter mais distorções no sinal. E é possível, né, usar outros ângulos de condução, usar outras proporções do período, né, com condução de corrente. Então, se usa uma corrente que permanece em zero por mais do que a metade do período, a gente chama de classe C. Se for por uma corrente que permanece em zero por menos da metade do período, mas que permanece em zero por uma proporção deles, né, qualquer caso intermediário entre classe A e classe B, é o que a gente chama de classe AB. E a classe C, teoricamente, né, se a gente for ver aqui, ela até poderia chegar a uma eficiência de 100%, mas essa eficiência de 100% é quando a potência de saída também tende a zero. A única coisa é que ela tende a zero um pouco mais devagar do que a potência que é consumida pelo circuito. Então, isso aqui não é utilizável. Na verdade, a classe C se usa em poucos casos mesmo. É mais comum se usar algo aqui, ou se quer algo extremamente linear na classe A, se quer algo linear, mas com uma eficiência um pouco melhor, a classe AB, e se precisa de algo que não é, um amplificador que não precisa ser linear, mas precisa de uma altíssima eficiência. Daí são outras classes que são usadas, né, que são topologias de amplificadores diferentes, que eu não vou nem entrar no detalhe aqui, mas que acabam sendo daí, né, melhores do que a classe C para esse tipo de aplicação. As topologias comuns, né, do amplificador em si, né, usando os transistores. Né? Forma mais básica é um fonte comum. Então, mais uma vez, estou falando de amplificadores CMOS, né, mas a gente tem os equivalentes, né, com transistores bipolares, né, que seria um emissor comum. O fonte comum, com só um transistor, é bastante usado. Mais usado ainda é o cascode, né, que a gente usa um porta comum logo depois
do fonte comum. O Cascode tem algumas vantagens sobre o fonte comum, né? Ele vai ter, também não entro tanto no detalhe aqui da questão de estabilidade, mas ele vai ser mais estável, ou seja, ele vai ter uma menor realimentação entre a saída e a entrada, o que é importante para todo amplificador. O fato de eu ter transistores empilhados aqui no Cascode, ou até um número maior de transistores, topologia que a gente chama de empilhado, permite que a gente use uma tensão total maior, e daí a gente consiga ter uma potência maior de saída também, que é bem importante para esses amplificadores. E outra coisa, a diferença entre uma topologia Cascode empilhada, que o Cascode aqui ele vai ter um porta comum, ou seja, ele vai ter aqui uma tensão contínua de polarização do transistor, mas ele não vai ter nenhum componente alternado aqui na porta do transistor aqui em cima. E quando a gente chama de empilhado, aqui a gente vai ter também um componente alternado dessa tensão, o que permite que a gente use tensões de alimentação ainda maiores, né, e consiga, não precisa de correntes excessivamente altas para atingir uma potência alta de saída no amplificador. Agora, frequentemente, né, para vários tipos de amplificador, inclusive para PA, né, a gente com um único estágio de amplificação, a gente não tem o comportamento, não consegue ter todas as características que precisa do amplificador. Então, é comum a gente usar mais de um amplificador unitário, né, para fazer o amplificador final. Então, quais que são os critérios quando a gente for fazer esse tipo de conexão? Eu vou dar um exemplo aqui de um PA unitário, em que o ganho de pequenos sinais é 15 dB. Perceba que quando a entrada é menos 10 dBm, a saída é 5 dBm. Então, o ganho em escala linear eu divido a saída pela entrada, em escala logarítmica eu subtraio, então a diferença aqui é 15 dB. E a potência máxima de saída é 20 dBm. Então, para simplificar, vou considerar, inclusive, aqui que ele é praticamente linear até chegar a essa potência de saturação, né, que a compressão acontece aqui de forma brusca. Se eu colocar dois estágios de PA, né, idênticos aqui, o que vai acontecer? Se eu tenho menos 10 dBm na entrada do primeiro, na saída eu vou ter 5, eu já sei. E se eu tiver 5 na entrada do segundo, eu vou somar 15 de volta, eu vou ter 20 na saída dele. Agora, se eu aumentar a entrada, né, nesse caso é dobrar a entrada, né, eu somar 3 dB significa dobrar em escala linear, né, tirar o 10 log de 2 vai dar aproximadamente 3. Então, se eu dobrar a potência de entrada, passar a ter menos 7 dBm, no primeiro, na saída dele eu vou ter o dobro também, somar 3 dB, eu vou ter 8 dBm aqui. Mas na saída aqui, eu não vou somar 15, porque menos quando eu tenho 8, eu não consigo ter na saída mais do que 20 dBm, eu vou continuar tendo 20 dBm. Então, eu colocar ter amplificadores em cascata, um depois do outro, isso aumenta o ganho, né? Vejam que o ganho aqui em pequenos sinais passou a ser 30, mas eu colocar um amplificador depois do outro, isso não muda qual é a potência máxima que eu consigo entregar. Ela é definida em geral pelo último amplificador aqui, não interessa quantos eu coloco antes. Então, se eu tiver dois amplificadores diferentes, ou seja, por exemplo, aqui um tem um ganho menor, mas uma potência máxima de saída maior, e aqui um ganho maior de pequenos sinais, mas uma potência máxima de saída menor, em que ordem que é mais interessante eu colocá-los? Se eu coloco por último aquele que tem uma potência máxima de saída menor, eu vou estar limitado a essa potência máxima de saída menor na saída dele, e o ganho vai ser na multiplicação dos dois ganhos em escala linear, ou a soma dos dois ganhos da mesma forma. Qualquer que seja a ordem, né, o ganho de pequenos sinais vai ser o mesmo. Mas, se eu colocar por último aquele que é capaz de entregar uma potência maior de saída, eu vou ter uma potência maior de saída nesse caso. Então, basicamente, né, para um amplificador de potência, a gente vai priorizar na saída aquele que tem uma linearidade maior, mesmo que o ganho seja menor. Por quê? Porque quanto mais perto da saída o amplificador tiver, né, mais ele interfere na potência máxima de saída, na linearidade, no ponto de compressão. E por isso, então, eu vou priorizar, né, o ganho nos estágios anteriores. Não é que o primeiro estágio ele contribua mais para o ganho, né, todos os estágios contribuem igualmente para o ganho de pequenos sinais, mas, né, como o último estágio contribui mais para a linearidade, faz sentido eu abrir mão do ganho no último estágio e depois compensar o ganho que falta com o primeiro estágio.
Então, é bastante comum essa arquitetura de 2 estágios para amplificadores de potência. Agora, se eu quiser aumentar a potência máxima de saída do amplificador, né, eu vi que colocar um depois do outro não adianta, mas se eu colocar amplificadores em paralelo, eu posso conseguir. Para isso, vou precisar de elementos adicionais, né, que a gente chama um divisor de potência e um combinador de potência, né, que vai basicamente aqui dividir, jogar metade das potências para cá, metade para cá, e aqui somar as duas e combinar num único sinal. Em geral, esses divisores e combinadores eles são passivos, ou seja, eles são lineares, né, para uma faixa muito maior do que os amplificadores. Esse é aquele exemplo que a gente já tinha visto, né, que usando esse amplificador com ganho de pequenos sinais de 15 dB e uma potência máxima de saturação de 20 dBE. Agora, se eu fizer isso usando esse mesmo amplificador e colocando aqui os dois em paralelo, então a gente viu aqui que se a gente tivesse 5 dBm aqui na entrada, lá na saída teria 20. Se eu aqui passo por esse divisor de potência, ele vai jogar metade dessa potência para lá e para cá. Lembre, né, que uma divisão por 2 em escala linear é uma subtração de 3 dB, então isso vai jogar 2 dBm na entrada de cada um desses amplificadores. Está na região linear deles, cada um deles vai ter 17 dBm na saída. Se eu somar esses dois, né, eu vou estar multiplicando por 2 novamente, eu vou ter de volta 20 dBm. Então, em pequenos sinais, eu colocar um PA em paralelo não muda nada. Eu só vou estar usando um circuito a mais, consumindo energia a mais para ter o mesmo resultado. A diferença está na região não linear. Se mais uma vez eu dobro essa potência na entrada, né, se agora eu tenho 8 aqui, vai ser 5 na entrada de cada um deles. Cada um deles vai ser capaz de entregar 20 dBm na sua saída. O combinador, ele continua funcionando além dos 20 dBm, então ele vai somar de volta, e eu vou ser capaz de ter uma potência maior. Então, até voltando aqui, com 2 amplificadores em paralelo, eu consigo dobrar a potência de saída, né? Se eu colocar 3 em paralelo, eu consigo triplicar a potência de saída, né? 10 em paralelo, eu consigo multiplicar por 10 essa potência de saída. Mas o preço a pagar é que cada um que eu coloco em paralelo e vai estar consumindo energia também. Então, isso vai ser um consumo de energia da bateria maior, que, né, se a gente considerar que o combinador e o divisor não são perfeitos, vai resultar numa eficiência, num rendimento menor. Então, basicamente, né, num amplificador não vai ter esse comportamento. Né? Na região de pequenos sinais, a gente tem uma alta linearidade, mas uma baixa eficiência, né, que a potência consumida que vem da bateria, ela varia pouco em função da amplitude do sinal. Então, nessa eficiência, a potência de saída pela potência da bateria, ela vai ser baixa em pequenos sinais. Em grandes sinais é quando ele vai ter uma eficiência melhor. Em compensação, essa é a região menos linear do amplificador. Então, na maioria dos aspectos, não existe esse compromisso entre linearidade e eficiência, o que melhora linearidade piora eficiência e vice-versa. Além disso, se a gente for ver esse tipo de sinal com modulações mais complexas que a gente viu hoje, a gente vai ter, então, desde símbolos que têm uma amplitude bem pequena até símbolos que têm uma amplitude bem maior. Ou seja, a amplitude máxima instantânea que o sinal adquire vai ser muito maior que a amplitude média desse amplificador. Ou seja, a gente precisa de um amplificador que seja capaz de atingir uma potência alta grande, só que na maior parte do tempo ele vai estar usando uma potência muito mais baixa, ou seja, ele vai estar com uma eficiência mais baixa, né, num amplificador normal. Então é importante pensar em mudanças, né, nas topologias dos amplificadores para que, mesmo nesses casos em que a potência média é muito maior que a potência máxima, a gente não tenha uma eficiência tão prejudicada. Uma técnica que é bastante usada é chamada pré-distorção, tá? Então, que frequentemente um PA vai ter essa característica não linear. O que acontece se antes do PA a gente colocar um outro circuito que tem uma característica inversa à dele? Quer dizer que nessa região que ele ainda varia, né, antes que ele sature completamente, a combinação dos dois vai me dar algo linear, né, por uma faixa muito maior. É possível, né, implementar esse tipo de pré-distorção de forma analógica, ou seja, aqui em radiofrequência logo antes do PA. O mais comum é que se faça essa pré-distorção de forma digital, ou seja, lá atrás, antes do sinal ser enviado e convertido para mais alta frequência, né, já foi feita aquela
essa pré-distorção, essa distorção complementar àquela que o PA vai fazer depois, de modo que na combinação dos dois a gente tem um comportamento mais linear. Com isso, eu concluo aqui essa generalidade sobre PAs, né? Eu ainda vou terminar, então, dando alguns exemplos, né, de realizações práticas de amplificadores, né? Então, alguns circuitos, né, que no nosso grupo de pesquisa a gente tenha desenvolvido, né, que tenham algo de interessante para ilustrar para vocês esses amplificadores de potência. Primeiro exemplo que eu dou é esse aqui. Então, vejam que a gente tem um amplificador de 2 estágios, né? E aqui a gente fez um primeiro estágio que é reconfigurável. Ele foi feito para funcionar na frequência de 2,4 GHz. E ele é reconfigurável de modo que a gente tem, então, sinais de controle e a gente consegue, então, alterar qual é o ganho de pequenos sinais desse amplificador em função da necessidade. Então, aqui a gente vê o circuito completo desse amplificador. Então, aqui no estágio de entrada, a gente tem, na verdade, 3 ramos cascode em paralelo. E a gente pode, então, tem esses 3 sinais de controle, em que a gente pode, quando é preciso do ganho mais alto, todos eles estão ligados, e quando é preciso de um ganho menor, né, a gente pode desligar algum deles, então aquele ramo não vai consumir, mas também não vai contribuir, né, para o ganho do amplificador completo. E disso, tem aqui as redes de casamento de impedância, né, que foram pensadas não para o complexo conjugado, mas para se ter um maior ponto de compressão na saída. E então a gente consegue, teoricamente, né, como a gente tem 3 sinais que podem estar ligados ou desligados, a gente teria 7 combinações possíveis, né, excluindo aquela em que todo mundo está desligado. Delas, uma não era muito útil, porque daí o primeiro estágio ele já ficava não linear muito antes do segundo. Então, 6 modos foram escolhidos para serem usados aqui. E cada um deles corresponde, então, a um valor de ganho diferente. Os que precisam de mais ganho vão consumir mais, os que precisam de menos ganho vão consumir menos. Isso aqui é uma foto desse circuito, então, ele foi projetado aqui, né, foram um mestrando na época aqui da UFPR, o circuito foi fabricado, essa é uma foto do circuito integrado aqui. A gente identifica principalmente os indutores, né, tem 4 indutores aqui. Aqui no meio são os capacitores e transistores. Então, aqueles três conjuntos de transistores em paralelo estão aqui. Esse aqui. Então, é realmente algo pequeno, né, do que a gente está falando, né? Esse circuito inteiro aqui, considerando toda essa área, 2,25 milímetros quadrados, né, e os transistores estão aqui só nesse meio aqui do circuito, daí a gente tem os indutores e mais capacitores aqui em cima também. Aqui são os resultados de medida do circuito, então a gente percebe que em pequenos sinais, né, cada um desses modos vai dar um ganho diferente, né, então o modo com maior ganho dava um ganho de 32 dB, o de menor ganho um ganho de 23 dB. Como o estágio de saída é o mesmo para todo mundo, o ponto de compressão, né, da potência de saída é o mesmo para todos eles, né, cerca de 13,7 dBm, e com exceção do modo 1 aqui, a potência máxima de saída que todos eles chegam também é praticamente a mesma, né, um pouco mais de 15 dBm. E se a gente olha o consumo de potência, a gente percebe então que quando o modo que tem o maior ganho, ele consome mais energia para funcionar, o modo com menor ganho, ele consome menos energia para funcionar. Então, quando a gente não precisa de um ganho tão grande, a gente pode desligar alguns daqueles modos, né, e então gastar menos energia. Esse circuito foi testado, inclusive, né, com uma pré-distorção digital, né, como que eu apresentei para vocês. A gente percebe, então, que o comportamento, né, normalizado aqui só do PA seria essa curva em verde. Foi feita uma pré-distorção aqui com esse comportamento em preto, né, e a combinação das duas dá essa em azul, que é linear por uma faixa muito maior de amplitudes. E aquela medida aqui da frequência, que a gente vê que sem usar a pré-distorção, né, a gente tinha uma potência muito maior aqui nos canais adjacentes, usando a pré-distorção, então ele se tornou mais linear, a potência que aparece aqui nas frequências adjacentes passa a ser muito menor.
Outro circuito aqui é um que agora a gente usou a mesma ideia, mas o que é reconfigurável é o estágio de potência, o estágio de saída, que é, na verdade, é o estágio que consome mais potência e que é mais importante em um PA. Então, aqui a gente usou uma topologia diferente, né? Tem 3 células cascode em paralelo, que a gente pode desligar individualmente cada uma delas, pode ter as 3 ligadas ou só uma delas. Então, aqui a gente tem, e foi feito de modo que todos os 7 possíveis modos possam ser usados. Foi fabricado esse circuito também, né? Um circuito até mais compacto do que o anterior, né? Tem 1,7 milímetros quadrados. E a gente percebe aqui, então, que o ganho também varia, mas o principal a gente percebe aqui, né, tanto nos pontos de compressão, talvez seja mais fácil de olhar aqui nas potências máximas, que cada modo vai ter uma potência máxima diferente do outro. Então, esse modo aqui, que é onde todos os transistores estão ligados, vai ser o que vai dar a maior potência de saída. Esse aqui vai ser o que vai dar a menor potência de saída, mas também vai ser o que vai gastar menos energia para funcionar. Então, aqui, né, fica talvez mais claro, né, vendo as potências consumidas, ó. A gente percebe aqui que a variação é muito maior, né, quando a gente trabalha com o estágio de potência. Quando é para a máxima potência, né, para o estágio de saída, a gente tem uma potência de quase 500 miliwatts, de quase meio watt, sendo que para um modo de menor potência, a gente tem algo aqui, né, cerca de 170 miliwatts. Então, mais uma vez, quando o amplificador precisar funcionar com uma potência de saída muito menor, eu não preciso estar nesse modo de maior potência, eu posso usar algum dos outros. Né? Isso que é interessante desse tipo de amplificador reconfigurável, porque você faz um amplificador que vai precisar, em determinado momento, transmitir 18 dBm. Se vai precisar transmitir 18 dBm, eu teria que fazer um amplificador que fixo, que fosse correspondente a só esse modo de alta potência. Mas considerando que boa parte do tempo ele pode estar transmitindo uma potência menor, faz mais sentido eu poder reconfigurar, eu desligar alguns blocos e economizar energia, né, quando eu não preciso de uma potência tão alta. Um exemplo é esse, então, digamos que em um determinado momento eu preciso transmitir um sinal de 12 dBm. Nesse caso, né, esses 2 modos aqui, né, em azul e em laranja, não são capazes de entregar 12 dBm, mas eu poderia escolher entre qualquer um dos outros. Eu vou escolher esse aqui, que entre aqueles que é capaz de transmitir 12 dBm, é aquele que consome menos energia da bateria. Aqui um exemplo testando esse amplificador, né, para uma rede Wi-Fi, né, do tipo 802.11n, né, com uma modulação 64 QAM. Foi variada a amplitude do sinal e foi medido o EVM em cada um desses modos. Né. A norma especifica que o EVM máximo é de 7,94%. Então, para cada modo, a gente encontrou qual era a potência máxima que ainda respeitava essa exigência. Então, aqui também, né, se aplica o mesmo princípio. Digamos que eu preciso transmitir um sinal de 12 dBm. 12 dBm eu tenho esses 3 modos que vão estar com EVM menor do que o máximo. Faz sentido, então, eu estar nesse modo aqui, que é o modo que respeita a indicação do EVM e consome menos entre aqueles que cumprem o EVM necessário. Que só uma ilustração, né, de como fica a constelação desse amplificador simulado. Foi testado também com 256 km, né, com aquele exemplo de modulação que eu dei para vocês, 802.11ax. E aqui também vocês vejam que quanto mais pontos a gente tem na modulação, menor é o EVM que é aceitável. Então aqui a gente não pode ter um EVM de mais do que 2,51%. Então, isso diminui qual é a potência máxima que a gente pode ter, que vai respeitar aquele EVM. Aqui, mais uma vez, né, uma ilustração de como fica a constelação. Finalmente, vou dar exemplo aqui de amplificadores, né, visando aquelas redes em 60 GHz. Então, esse aqui é um amplificador, né, que fonte comum, esse aqui, nesse caso, não é reconfigurável, não é um amplificador fixo, e que usa transformadores aqui na entrada, entre os estágios e na saída. Né? Esses transformadores são interessantes porque eles vão ser mais compactos do que usar um indutor simples, permitindo fazer mais coisa, a conversão de sinal diferencial para sinal simples,
e eles participam do casamento de impedâncias também, né, tanto na entrada como na saída, como entre estágios, além de permitir usar o ponto central aqui do enrolamento para se fornecer a tensão de alimentação ou de polarização dos transistores. Então, aqui também, né, uma foto do circuito, a gente praticamente só vê os 3 transformadores, né, os transistores estão aqui entre cada par de transformadores, né, os capacitores também estão aqui, mas ainda assim, né, é um circuito extremamente compacto, porque as indutâncias que você precisa em frequências mais altas são menores, né, do que em frequências mais baixas. Aqui a parte ativa do circuito tem apenas 0,037 milímetros quadrados. Aqui é uma curva dos resultados, então aqui, né, é um único modo. O ganho de pequenos sinais é de 15,3 dB, ponto de compressão de 12 dBm e potência máxima de 14,8, e o máximo rendimento é de 20,2%. Isso aqui é um amplificador classe AB. Último exemplo que eu dou também para 60 GHz, mas que usou uma tecnologia um pouco mais antiga, de 65 nanômetros com transistores maiores. Lembrem que eu falei para vocês que para se trabalhar em frequências bastante altas, né, quanto menor o transistor, melhor. Então, em 65 nanômetros é mais difícil você ter um bom comportamento em 60 GHz do que era no anterior, que eram transistores de 28 nanômetros. Então, para aqui a gente usou um combinador de potência, né, usando quatro amplificadores diferenciais em paralelo. Então, usou um combinador de potência que também é baseado em transformadores integrados. Então, a gente percebe aqui que pelo fato de ter colocar 4 amplificadores em paralelo, a gente ocupa uma área muito maior, além do fato que o combinador de potência é relativamente grande. Então, aqui é um circuito muito maior que o anterior, né, com 2,25 milímetros quadrados. E com isso, então, né, usando todos esses targets, conseguiu ter um ganho maior e ter uma potência de saída parecida com a da anterior, né, 3,5, 15,6 dBm, sabendo que com esses transistores era mais difícil, mas o preço a pagar por isso, de usar vários PAs em paralelo, é que você vai ter um rendimento menor, você vai consumir mais potência da bateria, e nesse caso, então, o rendimento ficou limitado a só 6,6%. Então, recapitulando, né, aquilo que eu apresentei para vocês, né, trouxe primeiro uma introdução de radiofrequência, né, de modulação digital, né, de onde o PA se insere em um transmissor. Depois, né, o contexto de circuitos integrados de RF, né, como é cada vez mais comum e mais interessante usar circuitos de silício em tecnologia CMOS para radiofrequência, e especificamente para amplificadores de potência. Trouxe os conceitos principais de amplificadores de potência, né, as métricas que são usadas, as topologias que são usadas e que são interessantes para esse tipo de circuito. E terminei, né, dando alguns exemplos de realizações práticas para vocês, né, em frequências diferentes, tecnologias diferentes, né, e configurações diferentes, inclusive com amplificadores, né, programáveis, né, no caso dos 2 primeiros. Com isso, então, né, eu concluo aqui a minha palestra, né, agradeço a participação, o interesse de todos vocês, né, convido quem se interessar a mais informações sobre o nosso grupo de pesquisa sobre o GICS, consultar a nossa página, né, a gente, aqui é uma foto já, né, menos atual, né, mas da última vez, né, que a gente conseguiu reunir, né, o grupo todo para uma confraternização, né, e esperemos, né, também que a próxima vez possa acontecer em breve, né. Com isso, então, mais uma vez, agradeço vocês e concluo aqui a minha palestra. Perfeito, professor Bernardo. Eu estou, sinceramente, impressionado e muito agradecido pela sua participação. As dúvidas que foram aparecendo eu já trouxe, e eu vou até não me delongar muito, porque passou 5 minutinhos já, mas, assim, eu vou deixar aqui aberto para o pessoal trazerem dúvidas depois, eu passo por e-mail para a gente responder para eles por Discord. Pessoalmente, é uma área que eu não tinha conhecido tanto antes e eu achei extremamente interessante. Quando chega nos resultados, a gente vê o tanto que é expressivo e interessante também ver o tamanho da equipe. Eu acho que deve ser bastante desafiador, não só pelo tópico de pesquisa, sim, como coordenar equipes grandes, né? E vocês estão de parabéns, obrigado pela participação. Se você quiser fazer alguma consideração final, pode ficar à vontade. Não, só agradeço novamente, enfim, dou parabéns para vocês, né, pela organização do evento aqui, fico feliz de poder participar e fico à disposição, enfim, quem tiver dúvidas depois, qualquer
qualquer interesse, né? Deixei aí meu contato, fico à disposição para quem quiser qualquer informação aqui depois da palestra também. Perfeito. Então a gente vai ficando por aqui com a palestra do Bernardo. Agradeço pela participação, a gente se vê por aí. Qualquer dúvida eu envio lá no e-mail.